saída do Danilo, tá? Tá subindo aqui pro Insta Verde TV também. Essa foi uma live do Não Importa o que Digam. A gente tá ao vivo agora aqui no YouTube. Quem ainda não conhece o canal, se inscreva também no Não Importa o que Digam, tá? O Porco Old School, ele coloca assim, ele crê que não adianta ficar com especulação sem convicção. Acredito que devemos debater uma realidade presente. Seria mais coerente saber quem poderia substituir o Danilo dentro do elenco. Na tua visão, mais coerente. Na minha, não. Tá? Mas já que você está querendo uma visão mais coerente perante a dentro do elenco, tá bom, dá condição para o Jailson ser esse volante e traz um cara como o Matheus Pereira para meia de ligação, quase meia. Isso, para mim, ainda não muda o fato de que eu acho que o Palmeiras tem que contratar. Eu acho que a gente não precisa ir no mercado para repor o volante, mas a gente precisa de mais um meia. A gente pode até, inclusive, usar o Tabata como esse meia de ligação, acrescendo mais um meia foda para o elenco do Palmeiras. Então, se você acha que a gente precisa debater alguma coisa mais presente, mais clara, mais objetiva, trazer um grande meia, coloca o Jailson para ser o volante mesmo, ou até o Menino, ou até o Tabata para ser esse meia de ligação, coloca o Zé Rafael como primeiro homem de meio campo, como primeiro volante, você não precisa contratar o volante, mas não isenta o Palmeiras de ir ao mercado para trazer um grande nome, um grande meia, tá? Isso é o normal de um clube do tamanho do Palmeiras. Aí, Josa, a pergunta, já que você citou o Wallace, nessa imagem tem o Wallace Nandes, Mateuzinho, Jean Lucas, Matheus Pereira, que eu não sei o que você acha do Matheus Pereira, eu gosto muito desse jogador, parece que o Cruzeiro abriu conversas com ele. Baita jogador. Baita jogador. E o Thiago Maia. Thiago Maia não, Thiago... Qual que é o nome dele, mano? Thiago, que era de São Paulo aí? Thiago... Mendes, Thiago Mendes, né? Mendes, desculpa. Thiago Maia do Flamengo. Então a gente tem esses 6 nomes aqui, ô Josa, que a gente debateu nas últimas lives. Você se antecipou falando do Wallace, certo? Caramba, tá matando a menina ali, hein? Rapaz, bom, você se antecipou falando do Wallace, certo? Você acha que... Você já colocou que para você é um nome consistente, que jogaria até no Flamengo, por exemplo. Qualquer outra escolha dessas 5, são 5 boas escolhas também, Josa? E se você pudesse apontar mais um, seria quem? O Nandes, ex-Boca Juniors, agora no Cagliari, o Mateuzinho, o Jean Lucas, o Matheus Pereira, que aí é uma característica diferente do Danilo, né? Um cara que vai jogar mais com meia de ligação para frente, ou o Thiago Mendes, ex-São Paulo, Josa? O Nandes é um jogador que, pelo amor de Deus, né? Quando ele quer jogar, quando ele tá bem fisicamente, é um monstro, né? Sinceramente, Fernando, essa lista é muito boa, né? Qualquer jogador desse daí poderia chegar no Palmeiras hoje, olha, seria em tese, né? A gente fala em teoria, porque a gente nunca sabe a adaptação do jogador, mas em tese seria qualquer um deles, né? Um baita reforço para o Palmeiras, né? O Thiago Mendes é um jogador muito interessante porque ele tem uma adaptação muito tranquila na Europa, muito boa, né? Um jogador de muita personalidade, um jogador que chama bastante... um baita jogador. E aí seria um brasileiro, também não tiraria a vaga de outro estrangeiro, né? Qualquer um da lista aí seria interessante, mas eu quero falar sobre o Matheus Pereira. O Matheus Henrique, né? É um jogador interessante, mas o Matheus Henrique é um jogador que ele tem um probleminha, na minha opinião, na questão da recomposição. Ele ainda precisa melhorar isso. É algo que, se ele tivesse já melhorado, ele não estaria mais na equipe do Sassuolo, estaria numa outra equipe do futebol europeu, né? É um ponto a se trabalhar nesse jogador. Tirando isso, é um baita jogador. Hoje no Sassuolo, ele é um jogador, por exemplo, que é pensado como o cara para mudar o rumo do jogo. Ele é um reserva no Sassuolo, ele não é titular no Sassuolo, ainda está no processo de adaptação, que é normal, mas é um cara que toda vez que a situação está complicada para a equipe, ele sai do banco. E, em geral, ele sai e ele resolve. Né? É um jogador que tem apresentado uma capacidade muito interessante de apresentar soluções para a equipe dele. Agora, ao mesmo tempo, é um jogador que precisa ali ter um melhor comportamento sem a bola. Isso aí precisa ser trabalhado, evidentemente, nele. Se já tivesse sido trabalhado, nem estaria mais no clube italiano que ele está no momento. Também seria um jogador realmente muito interessante, né? Agora, o Matheus Pereira, para mim, esse daí é um desses jogadores mais subestimados que nós temos no futebol. Nós temos que seja brasileiro, né, no caso, né? Porque o que esse cara tá jogando já, pelo menos há 2 temporadas, é uma enormidade, né? Ele é o cara que consegue tirar aquelas mágicas, né? Tirar aqueles cores da cartola, né? É um cara muito participativo, é um cara que, naquele texto final ali, é impressionante como ele tem intimidade com o texto final, mas também com aquela região do balão do meio de campo. Também pega essa bola, conduz, faz passe e tal. Aí, para mim, seria com mais características mesmo de um camisa 10 mesmo, né? De um terceiro homem mesmo de meio de campo, mas com uma sofisticação que a gente
não tem visto muito no Palmeiras. A gente viu isso em alguns momentos com o Scarpa, antes disso, um pouco o Veiga fazer isso também, mas o Matheus seria, por exemplo, um cara que faria isso sem ser um cara improvisado no setor, fazendo muito bem o trabalho. Ele é o cara do setor, é assim que ele tem jogado. E para mim é um jogador que qualquer clube brasileiro deveria ir atrás. O Cruzeiro está atrás desse jogador, o Palmeiras deveria atravessar. Tem obrigação de atravessar e buscar esse jogador. Mas não tem conversa. Não tem essa história de Cruzeiro que vem na segunda divisão, mas essa SAF não interessa. É uma SAF que não quer gastar muito dinheiro, inclusive, que pensa muito bem os gastos hoje que faz, né? Então, se um jogador desse está sendo alvo do interesse hoje do Cruzeiro, o Palmeiras tem que ir lá atravessar e contratar o jogador. Para você ter uma ideia, o Tomás Pochettino, que é um jogador aí que pouca gente conhece aqui no Brasil, tal, que estava no River, o Cruzeiro queria esse jogador. O Fortaleza foi lá e contratou, né? A mesma coisa com esse Lucero. O Cruzeiro também teve interesse pelo jogador. O Fortaleza foi lá e contratou o jogador. Então o Fortaleza vai lá e passa a perna no Cruzeiro. O Palmeiras agora vai deixar o Cruzeiro contratar o Matheus Pereira, pelo amor de Deus. Não tem o menor cabimento. E acho que é um jogador que tem um perfil, sim, de chegar aqui no Brasil, no Palmeiras. E aí, é claro, aquela história, em teoria, pode dar errado, não sei o quê, mas tem tudo para dar certo. E se der certo, para mim, pode dar muito certo. Então é mais uma oportunidade de mercado aí que o Palmeiras não deveria perder, na minha opinião, o Matheus Pereira, né?